a cada uma. Eu sei que não tem sido fácil esses últimos meses, né? Desde março nós estamos em quarentena, desde março nós estamos em isolamento social, desde março a vida, ela não tem sido a mesma, né? E nós temos, então, reorganizado o nosso cotidiano da melhor maneira possível, inclusive com relação aos nossos estudos, né? Eu havia dito para vocês lá no primeiro semestre que a tendência era que voltássemos, né, com as aulas presenciais já no início do segundo semestre, mas não foi possível. E não foi possível porque vocês já estão acompanhando isso, têm visto nos noticiários, né, têm visto nos meios de comunicação que a pandemia ela tem de alguma maneira ficado fora de controle aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Então, o poder de contaminação está enorme, as pessoas estão se contaminando mais, as pessoas estão morrendo mais, né? Então nós temos números muito alarmantes, já passamos da casa de 100 mil vidas perdidas por causa da pandemia. Então, não é brincadeira, coisa séria, né? Inclusive, aqui no iniciozinho da nossa aula, conversei um pouco com a Isabela, com a representante de vocês. A Isabela está com Covid. Ela e a família dela, ela está no 10º dia de recuperação, né? Mas, graças a Deus, ela tem se recuperado, não agravou para um quadro de insuficiência respiratória, né? Esse é o grande risco dos quadros mais agudos da doença. Inclusive, nesse período de recesso, né? Então, eu tive colegas de trabalho que faleceram, gente. Um vigilante, né, da minha escola, ele contraiu o vírus e, assim, poucos dias depois ele veio a óbito. O pai de uma professora, sem contar os conhecidos, né, os conhecidos de conhecidos, pessoas próximas a nós também. Eu tenho certeza que vocês devem estar vivendo isso, né? Então, nesse contexto, que ainda é um contexto perigoso, não é recomendável que nós voltemos, né, às aulas presenciais. Então, na semana passada mesmo, a instituição ela esperou algumas medidas da justiça, né, esperou algumas movimentações dos governos, e também a direção ela se reuniu para conversar e ficou decidido o seguinte, que nós retomaríamos as aulas de forma remota, como nós terminamos, né? E que, na medida que as coisas melhorassem, né, as aulas presenciais elas seriam retomadas de forma gradual, seguindo um protocolo de segurança sanitária, né? Mas até lá a gente tem ainda um caminho, tem ainda a observar, né, como a pandemia ela vai se comportar, ainda tudo é muito novo, né? Parece uma eternidade, né? Parece uma eternidade desde que nós mudamos a nossa rotina, né? Março parece que tá num passado muito distante, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? 4, 5 meses aí, mas a impressão é que parece que tem mais tempo, né? Parece que tem mais tempo. Então, olha só, pessoal, como eu havia dito para vocês, nessa semana é uma semana de acolhida, é uma semana tranquila, uma semana paz e amor, né? Para todas as turmas. Então, nós recebemos aí a missão da direção e da coordenação para recepcionar e acolher vocês, para dizer que estamos voltando, que retornamos, né? Hoje é o primeiro dia letivo, conta como dia letivo, está no nosso planejamento de ensino, que vocês, planejamento esse que vocês receberão até a semana que vem, tá? Então, voltamos, né? Voltamos, enfim, voltamos, graças a Deus, mesmo que de forma remota, mas o trabalho, ele retomará, tá? Uma informação também, a nossa preocupação do semestre passado, né, era validar o semestre letivo de vocês, para que vocês não fossem prejudicadas, né? Graças a Deus deu tudo certo, as estratégias que a faculdade utilizou deram certo, né? Então, a questão de utilizar o Moodle como plataforma, como ambiente virtual de aprendizagem,
a questão de utilizar também as transmissões pelo Google Meet. Então, todas essas ferramentas e esses recursos, eles garantiram a aprovação do semestre de vocês, né? Então, primeiro semestre conclui com sucesso, primeiro semestre de 2020, né? E nós, então, embarcamos aqui no início desse segundo semestre, lembrando que vocês agora estão no terceiro período, no terceiro semestre de pedagogia. E aí as coisas, elas tendem, então, a ficar mais específicas, né? Aí a Fabiana falou, ô Glória, né? Ô Glória, avante, nós temos aí um caminho muito legal pela frente. E a tendência do curso, pessoal, é que vocês, a cada semestre, né, estudem áreas do conhecimento específicas à pedagogia, né? Então, nós saímos daquele primeiro semestre mais generalista, né, mais de disciplinas introdutórias à educação superior, e agora no terceiro, efetivamente, nós vamos começar a trabalhar, né, com elementos específicos da área da educação, da área da pedagogia. A partir do semestre passado, né, vocês trabalharam comigo organização da educação brasileira, nós estudamos como o sistema educacional brasileiro ele é organizado a nível de leis, a nível de políticas, né? E foi um semestre muito produtivo, muito bacana. E aí nós entramos nesse segundo semestre de 2020 com a proposta de trabalharmos ensino na educação inclusiva, né? Trabalhar educação especial. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E a ideia, então, na aula de hoje, né, e as aulas dessa semana que vocês terão com os outros professores, é uma aula mesmo para situá-los, e situá-las com relação ao nosso trabalho, tá? Lembrando que, além dessa disciplina, ensino na educação inclusiva, todas as segundas-feiras, eu também serei professor de vocês da disciplina EAD de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Né? E aí tem uma dinâmica de organização diferente, tem uma trilha de aprendizagem, né? E aí eu vou, ao longo da semana, dar alguns avisos para vocês com relação a essa disciplina, tá? É uma disciplina que vocês cursarão junto com os colegas do primeiro e do segundo semestre. Então, vocês estarão juntinhos cursando Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Eu serei aí o mediador de vocês. Então, olha só, 2 disciplinas comigo esse semestre, que legal, que bacana. Muito bem. Pessoal, olha só, eu pedi para vocês mostrarem a carinha, né? Vocês não querem mostrar, mas tudo bem, não tem problema não. A partir de agora, então, eu quero só mostrar um pouquinho da proposta do nosso curso para vocês, tá? E aí, na medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem perguntar, tá bom? Muito bem. Está visível para todos? Apareceu bonitinho aí. Como eu não tô... Sim, né? Como eu não tô na página, gente, pode mandar um sim, um ok. Apareceu, ok. Certinho. Pessoal, olha só. Esse é o título da nossa disciplina. Ensino na Educação Inclusiva, Política de Inclusão, Conteúdos e Métodos. É um nome grande, né? É um título grande para a nossa disciplina, mas basta que vocês entendam que essa é uma disciplina onde nós trabalharemos a modalidade de educação especial. Vocês se lembram do nosso semestre passado, quando estudamos a organização do sistema de ensino brasileiro, e nós vimos que existe ali uma divisão entre níveis, etapas e modalidades de estudo? Pois bem, a educação especial, ela é uma modalidade. Ela é uma modalidade de ensino no nosso sistema de educação. E, basicamente, como vocês já podem supor, né, cada um de vocês já tem essa hipótese formada aí, a educação especial ou a educação inclusiva, ela trabalha com crianças com necessidades educacionais especiais, com aquelas crianças, né, que possuem deficiências, e deficiências das mais diversas, ou
crianças com transtornos globais do desenvolvimento, ou também aquelas crianças que são consideradas superdotadas, né, que têm altas habilidades. Pessoal, vou pedir licença aqui, porque acabou de chegar um colega. Deixa eu aceitar. Pronto. Então, como eu havia dito para vocês, pessoal, a educação especial ou a educação, na perspectiva da educação inclusiva, ela é uma modalidade que recebe, no seu contexto, né, de ensino-aprendizagem, crianças que são consideradas deficientes, e deficiências das mais diversas, né? Crianças com transtornos globais do desenvolvimento, e dentro dos transtornos você tem as crianças que são consideradas autistas, e também as crianças que possuem altas habilidades ou superdotação. Então, esse é o público-alvo da educação especial. E aí, qual é a ênfase do nosso trabalho nesse semestre? Gente, eu quero trabalhar com vocês 3 frentes, né? Então, a educação especial em 3 frentes. A primeira delas diz respeito à política de inclusão. Ou seja, nós estudaremos as leis, os marcos legais, né? As políticas de inclusão mais famosas ou mais consagradas, né? E na medida que nós formos estudando essas leis, é interessante também retroceder um pouco no tempo, para, além dos marcos legais, estudarmos também os marcos históricos, né? Então, quando é que a educação especial ela começa no Brasil? Quando ela começa a ser praticada efetivamente? Quais as primeiras instituições, né, de ensino especial que surgem no país? Quando essas instituições surgem, quais eram os paradigmas, né, do conhecimento que norteavam essas instituições? E a ideia, então, é conhecermos a história da educação especial, conhecermos os marcos legais ao longo do tempo, conhecermos também os marcos históricos, as datas importantes, né, e aprovações de leis e de documentos importantes, figuras centrais, né, principalmente nessa luta da educação especial no Brasil, e aí, fazendo esse movimento histórico, mostrar para vocês, então, como a educação especial no Brasil ela vai se consolidando ao longo dos séculos, né? E, em especial, ao longo dos últimos 30 anos. Então, os nossos últimos 30 anos com relação ao ensino na educação especial no Brasil, assim, foi um período riquíssimo, foi um período de conquistas, foi um período de avanços, né? Mas também um período de muitas lutas. E lutas que ainda continuam, né? Para a inclusão de todo sujeito, de toda criança no contexto da escola. É importante, pessoal, vocês entenderem o seguinte, na nossa disciplina, é claro, nós vamos trabalhar o conceito de diversidade, né? E a diversidade, ela não diz respeito apenas à inclusão daqueles alunos com necessidades educacionais especiais. A diversidade é um conceito mais amplo, né? A diversidade tem a ver com o reconhecimento das variedades humanas, das diversidades humanas. E diversidades que tem a ver com expressões de cultura, né? Tem a ver com diferenças étnicas, tem a ver com diferenças de classe. Então, a diversidade, enquanto elemento marcador da vida social, é o imperativo do nosso tempo, né? Então, nós reconhecemos o outro na diferença que ele possui. O grande pecado, né, se é que nós podemos chamar assim, é quando nós utilizamos a diferença, o discurso da diversidade, como uma desculpa para acentuar desigualdades, né? Para acentuar a opressão, para acentuar um tipo de posicionamento preconceituoso, né, que diz que o outro, por ser diferente de mim, ele é menor que eu, ele tem menos valor que eu, né? Então, nós vivemos num tempo onde as pessoas elas têm utilizado
a diferença da cor de pele, né, a deficiência, o marcador social, de classe, para dizer o seguinte: você é menor que eu, né? Você tem menos valor que eu. E nós precisamos ressignificar essa discussão. Então, quando nós falamos em diversidade, quando nós falamos em diferenças, para nós entendermos que nós não podemos usar o discurso da diferença como uma desculpa para humilhar, para manchar a honra do outro, ou para dizer que o outro, ou o grupo social que esse outro pertence, ele é um grupo menor, que não tem valor e que não tem contribuições. Então, a nossa disciplina, basicamente, ela trata de um aspecto da diversidade, né? E que aspecto é esse? É o aspecto da deficiência. É o aspecto que estuda as ausências do sujeito, né? Ou os limites do sujeito. E muitos desses limites são limites físicos, como nós sabemos, né? Então, a educação, ela trata também de crianças que são cegas, que têm baixa visão, crianças que têm algum problema motor, que são deficientes físicas, né? Ou que são surdas, ou que tem algum problema biológico, fisiológico, né? E por isso existe ali, então, uma falta, né? Digamos assim. A deficiência, o conceito de deficiência, sugere isso, sugere o estudo do sujeito que, de alguma maneira, lhe falta algo, né? Só que o estudo da deficiência, pessoal, não é apenas o estudo da ausência, né? É o estudo também da valorização das potencialidades que esse sujeito possui. Então, uma criança que tem uma deficiência qualquer, por exemplo, uma criança que tenha baixa visão, é uma criança que tem ausência de habilidades visuais, né, aguçadas, que tem ali uma limitação visual, todavia, ela tem os outros sentidos, né? E esses outros sentidos a fazem ser um sujeito com capacidades também. Então, gente, o ensino na educação inclusiva, né, ou a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, trabalha com as potencialidades dos sujeitos que são considerados diferentes. As crianças que possuem necessidades educacionais especiais. Então, nessa gama, né, de estudos a respeito da diversidade, nós aqui na nossa disciplina vamos fazer um recorte e focar a nossa atenção, então, para o estudo das crianças com necessidades educacionais especiais. Então, o nosso primeiro momento de disciplina é o momento de conhecer história, de conhecer percurso histórico, de conhecer marcos legais, de conhecer políticas de inclusão, e também, num segundo momento da nossa disciplina, é o momento de conhecer quais as deficiências que existem, quais os conceitos, né? Quais os conceitos com relação aos transtornos globais do desenvolvimento, quais transtornos são esses, o que é uma criança considerada, como eu posso dizer que uma criança ela é superdotada ou tem altas habilidades, quais as características, e por fim, na nossa disciplina, nós estudaremos as intervenções mais adequadas para fazer com que essas crianças, elas então desenvolvam, elas cresçam, elas amadureçam, né? E elas aperfeiçoem as habilidades que possuem. Isso é importante. Então, existe uma ideia, né, na educação especial, muito tradicional, voltada para aquela ideia de que é a criança que precisa se adequar ao mundo, né? Mas existe uma outra ideia que diz o seguinte: a sociedade ela precisa se adequar a essa criança que tem necessidades educacionais especiais. São duas maneiras de enxergar a questão, né? E quando nós falamos, então, em educação especial na perspectiva da inclusão, é porque nós entendemos que essa visão de que a criança precisa ser preparada apenas, né, como se ela tivesse que mudar todo
todo o seu contexto para se adaptar e ser inserida na sociedade, essa é uma visão que não revela todo o contexto de vida dessa criança. Então, é por isso que nós falamos de inclusão. O que é incluir? É quando eu, enquanto sujeito, enquanto sociedade, me reorganizo de tal maneira que eu receba no meu meio essa criança da melhor maneira possível. É por isso que nós falamos em rampas de acessibilidade, é por isso que nós falamos de marcadores no chão para os sujeitos que possuem deficiência visual, é por isso que nós falamos de livros em formato de áudio, né? É por isso que nós falamos em podcasts também, voltados para pessoas que são cegas. Ou seja, eu tenho uma gama de tecnologias assistivas que estão sendo discutidas, porque a sociedade entende que ela própria precisa se reorganizar para receber em seu meio todo e qualquer sujeito, até mesmo as crianças, os jovens e os adultos com necessidades educacionais especiais. Então, se a sociedade ela se organiza, ou ela tenta se reorganizar para fazer com que a ideia de inclusão seja verdadeira, isso também atinge a educação. Então, não dá para falar sobre escola, sobre sala de aula, sobre tecnologias, né, que vão mediar o ensino remoto, se nós, enquanto pedagogos, não refletirmos a respeito da inclusão no contexto educacional. Então, quando a educação ela passa a ser inclusiva? Essa é uma pergunta central que a nossa disciplina ela tentará responder. Tá bom? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui a ementa do nosso curso. Só para ratificar, gente, isso que eu havia dito para vocês. Então, olha só. Sobre o que nós falaremos ao longo do segundo semestre de 2020, basicamente, né? Eu quero dar para vocês um panorama geral do atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais, trajetória da educação especial e da educação inclusiva, né? Inclusive, tratar dos modelos de atendimento e mudanças de paradigmas educacionais, ou seja, educação especial é a mesma coisa que educação inclusiva? Educação especial é a mesma coisa que educação inclusiva? Né? Se não for a mesma coisa, em que aspectos esses dois modelos são diferentes? E em quais aspectos esses modelos são semelhantes? Tá? Nós estudaremos isso. Outra coisa também, educação especializada, a integração e a inclusão, estudo de diversidades culturais e linguísticas na promoção da educação inclusiva, políticas públicas para a educação inclusiva, e nesse caso a gente vai estudar um pouquinho da legislação brasileira, no que se refere à educação especial, né? Acessibilidade à escola e ao currículo, adequações curriculares e as tecnologias assistivas, a formação de professores para a educação inclusiva. Então, olha só, semestre passado, nós estudamos a organização da educação brasileira, nós estudamos as leis, né? Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parâmetros curriculares nacionais, Base Nacional Comum Curricular. Vocês se lembram? Com certeza vocês se lembram. Onde é que a educação especial entra, gente? A educação especial, ela está presente em todos esses documentos, gente. Em todos esses documentos. Então, um grande marco para nós é a Constituição Federal de 1988, que alarga a noção de direito da educação, né? que passa a tratar os alunos com necessidades educacionais especiais como um público que pode ser atendido ou que deve ser atendido nas escolas regulares, porque até então, qual era o lugar de formação das crianças com necessidades educacionais especiais? Eram as instituições especializadas. Então, se eu tenho uma criança que tem síndrome de Down, ela precisa ir para uma instituição que atendem crianças com síndrome de Down. Por exemplo, a APAE, ou a APAED, né? Então, é um tipo de instituição criada para atender os excepcionais, para atender esse público. Se eu tenho uma criança com baixa visão, com problemas visuais, eu tenho uma outra instituição responsável para isso. Então, o que nós tínhamos no Brasil? Muitas instituições, escolas especializadas,
para o atendimento de crianças com deficiência, com transtornos, né? Ou, em muitos momentos, também, dentro dessas instituições, você tinha lá crianças com altas habilidades, mas que não tinham um diagnóstico adequado. Então, veja bem, antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma miscelânea de atendimentos. Assim, né? Então, qual é o lugar para atender educacionalmente uma criança com necessidades educacionais especiais? A partir da Constituição de 88, então, esse lugar ele passa a ser a escola regular. Né? Então, é por isso que a escola regular hoje ela é obrigada, por força de lei, a receber toda e qualquer criança com qualquer deficiência, com qualquer transtorno, com qualquer limitação. E essa escola ela precisa se adequar para atender essas pessoas. Então, o discurso da inclusão hoje, ele é um discurso muito evidente, muito firme, né? Os direitos de acesso dessas crianças, desses adolescentes, a educação básica é um direito assim que é batido muito na tecla, as pessoas discutem demais isso hoje, né? Então existe uma predisposição da sociedade brasileira em aceitar, né, a educação especial como um direito, né, a realização da educação especial como um direito desse público. Então existe a predisposição e existe a boa vontade. O que não quer dizer que não existam as lutas, as dificuldades, né? E as melhorias que precisam acontecer. Então, todo esse contexto é o contexto onde nós vamos nos debruçar para pesquisar, para compreender, né? Para escrever a respeito. Então, nós vamos desbravar nesse semestre o contexto, então, da educação especial e da educação inclusiva. Lembrando, gente, que a Lei de Diretrizes e Bases, né, ela traz todo um texto dizendo que a educação especial é modalidade de ensino, dizendo que a educação especial ela precisa atender crianças com deficiências, crianças com transtornos globais do desenvolvimento e crianças com altas habilidades. O mesmo texto da lei diz que o lugar de crianças com necessidades educacionais especiais é na escola regular, né? Sendo atendida por professores capacitados e sendo também sendo atendidas pelo serviço de apoio à aprendizagem, né? Então, é por isso que a lei ela vai deixar em evidência que é necessário um professor de sala de recursos, né? Vai deixar evidente também que é necessário a preparação de todos os profissionais que atuam nessa escola, desde o professor, passando pelo coordenador pedagógico, pelo orientador educacional, né, pelo professor da sala de recursos, até chegar na direção escolar, né, na direção educativa, onde existe uma sensibilidade de atendimento a esses sujeitos. Então, as leis, elas garantem isso, e nós temos um contexto de aperfeiçoamento dessas leis e da mentalidade no Brasil de oferta na educação especial. Volto a dizer, as conquistas dos últimos 30 anos, elas não excluem as lutas, tá? Então, existe criança ainda que não frequenta a escola, criança com necessidades educacionais especiais que não frequentam a escola, que muitas vezes não encontram vaga, porque, dependendo da escola, né, a escola não aceita aquela criança. Então, quando tem uma escola privada, por exemplo, né, isso acontece bastante, basta ver nos noticiários, em muitos momentos a matrícula dessa criança ela é negada, porque ela tem uma determinada deficiência, que levaria a escola a um desconforto, né? Então é mais fácil abrir mão, é mais fácil ignorar, é mais fácil excluir do que formar o profissional, do que mudar todo o contexto de infraestrutura da escola, né? Então, infelizmente, esses casos ainda existem, né? E nós precisamos entender por que eles existem, né? E por que a nossa sociedade, apesar de todos esses avanços, ainda se constitui como uma sociedade preconceituosa, discriminadora, né? É uma sociedade que, em muitos momentos, não aceita o diferente,
que tem dificuldades em discutir a diversidade. Nesse caso, é a diversidade relacionada às pessoas com deficiência, com necessidades das mais diversas. Mas existem outras dimensões da diversidade, como eu falei para vocês, né? Então, nós somos uma sociedade que tem dificuldade de conviver com o outro, dificuldade de conviver com o diferente. E nós precisamos colocar o dedo na ferida para entender por que nós somos assim, para entender por que a nossa sociedade é assim, e para entender porque o nosso sistema de ensino, ele não deu o salto que deveria dar. Então, nós temos países menores que o nosso, e países com grandes desafios sociais também, mas esses países eles estão em situações melhores, né, a nível educacional. A gente precisa entender por quê. A gente precisa discutir isso. E a nossa disciplina, então, ela também, né, ela vai investigar, ela vai estudar isso. E eu quero, então, sensibilizá-los nesse sentido. Tudo bem? Pessoal, olha só. Dito isso, né, feita essa introdução sobre o que nós vamos estudar aí ao longo do nosso semestre, é importante também vocês entenderem como será a organização da nossa avaliação, tá? Veja bem, nós vamos iniciar a nossa proposta de avaliação como foi o semestre passado. Então, na A1, nós teremos uma provinha com 7 pontos e as atividades no ambiente virtual com 3 pontos. Lembrando o seguinte, as atividades no ambiente virtual, elas serão um pouco diferentes. Serão melhores, inclusive, porque nós pensamos numa espécie de trilha de aprendizagem para vocês. Na medida que vocês vão lendo o texto, fazendo atividade, as janelas serão liberadas para que vocês, então, percorram essa trilha, leiam esse texto do dia, faça a atividade do dia, né? Então, de forma ordenada, de forma onde você tem etapas a cumprir. Então, essas atividades no ambiente virtual, esses 3 pontos, né? Elas se darão, então, por meio de uma trilha de aprendizagem no Moodle, tá? Avaliação A2, outra provinha com 7 pontos, e mais uma vez as atividades no ambiente virtual. Lembrando que essas atividades no ambiente virtual da A2, pessoal, dizem respeito à Semana da Pedagogia. Por mais que nós não voltemos, talvez nós não voltemos para as aulas presenciais até lá, de qualquer modo, nós teremos apresentações de trabalho pelo Meet. Tudo bem? Então, teremos discussões, teremos palestras. Então, se não presencialmente, nós faremos de forma remota, com certeza. E essa é a organização da avaliação de vocês. Lembrando que 7 pontinhos, né? É a média de aprovação, tá bom? Então, olha só, para encerrar essa minha fala de boas-vindas, né? Eu perguntei para vocês, educação especial é a mesma coisa que educação inclusiva? Se você for consultar a legislação, você vai perceber que em alguns momentos nós nos referimos à educação especial, daqui a pouquinho a gente fala sobre educação inclusiva, como se fossem as mesmas coisas, né? A própria LDB, ela diz que a modalidade de ensino é a educação especial. Então, qual é a diferença, professor? A diferença, gente, ela tá mais nos aspectos históricos, tá? Então, para que nós entendamos um pouquinho esse início de disciplina, o que eu quero que vocês pensem? A educação especial como paradigma, como modelo, tá? Ela busca um objetivo educacional centrado no treinamento. Vocês lembram da ideia de preparar o sujeito para a vida em sociedade? Para que serve a educação especial? Para ensinar um menino a amarrar o seu cadarço, para ensinar um menino a comer com a boquinha fechada, para ensinar o menino ou a menina que tem uma deficiência intelectual ou alguma limitação a ser autônoma ou autônomo para fazer alguma coisa, né? Então, a educação especial ela tem uma perspectiva
mas de integração do sujeito. Ou seja, o que a educação especial quer? Integrar o sujeito, para que, uma vez integrado, ele se adapte à vida em sociedade. Qual a diferença para a educação inclusiva? O foco é outro. O objetivo educacional está centrado onde? No treinamento? Não. Está centrado na aprendizagem. Porque eu entendo que essa criança que tenha uma determinada deficiência, um determinado transtorno, ela não é só a deficiência que ela tem. Ela não é só o transtorno que ela tem. Ela tem potencialidades também. Ela tem ilhas de inteligência. E aí, o que a educação inclusiva propõe? Potencializar essas ilhas de inteligência de tal maneira que eu desenvolva nessa criança habilidades. Entende? Então, se em um ponto eu quero integrar, no outro ponto eu quero incluir. São ideias divergentes? Não, não são ideias divergentes. São ideias que se complementam. Então, a educação especial ela surge no Brasil, num primeiro momento, com a perspectiva de adaptar, com a perspectiva de integrar o sujeito. Só que integrar o sujeito na sala de aula não é o suficiente. Colocar a criança lá na sala de aula não é o suficiente. Uma vez integrado, ou uma vez integrada, eu preciso que a criança agora ela seja incluída. Que ela passe a ser valorizada por aquilo que ela sabe e não desvalorizada por aquilo que lhe falta. Então, se essa criança ela tem habilidades, ela tem potencialidades, a educação inclusiva vai buscar desenvolver isso. E outra coisa, a ideia de inclusão, gente, ela é muito mais ampla, ela é muito mais completa, ela é muito mais geral, tá? Então, por meio da inclusão, eu entendo que não é só a criança que precisa se esforçar para se adaptar, a sociedade precisa ser inclusiva. Tanto a nível de infraestrutura, né, de acesso, quanto na mentalidade, quanto no trato de uns para com os outros. Então, uma sociedade verdadeiramente inclusiva é uma sociedade que respeita o outro, é uma sociedade educada, é uma sociedade que pede licença, é uma sociedade que cuida dos seus, né? Então, é uma sociedade que entende que tudo é responsabilidade de todos, que todos somos responsáveis pelo outro, né? Todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas e também pelo bem-estar do outro para que a sociedade, então, ela caminhe de maneira civilizada e de maneira igualitária. Então, a ideia da inclusão, ela é uma ideia muito mais ampla. A educação especial, na perspectiva da integração, por mais que ela tenha boas intenções, ela ainda fica muito presa naquela questão de adaptar o sujeito à sociedade. Só que a gente não quer só adaptar o sujeito à sociedade. A gente quer fazer com que esse sujeito, ele seja um sujeito autônomo e ingresse num mundo que o respeite, que o queira bem, que o acolha, né? E é nesse sentido que nós precisamos entender, então, o valor dos dois conceitos, a integração dos dois conceitos, entender que não é a mesma coisa, mas eu posso muito bem dizer que nós precisamos de uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva, onde os dois conceitos, eles se completam, né? Onde os dois conceitos se integram, se complementam e contribuem para a discussão, então, do atendimento educacional a esse público, né? Das crianças com necessidades educacionais especiais. Então, olha só, enquanto o paradigma da educação especial ou da integração, ela tem um foco no déficit da criança, naquilo que lhe falta, né? O paradigma inclusivo, ele foca onde? Nas ilhas de inteligência, que estão preservadas nessa criança. Então, a criança, ela pode ter uma deficiência física, mas isso não quer dizer que os outros sentidos e possibilidades dela, né, estejam perdidos. Ela pode aprender, ela pode crescer, ela pode desenvolver no seu ritmo, isso é importante, tá? Eu vou disponibilizar
esse esqueminha para vocês depois, na verdade a gente tem um textinho que fala da diferença entre paradigma especial e paradigma inclusivo. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é isso. De um lado, eu tenho uma preocupação com o diagnóstico, com o que falta na criança, com o treinamento dessa criança, né? Com o atendimento dessa criança numa classe especializada, numa escola especializada, separada de outras crianças, né? Eu tenho um foco voltado muito para um profissional que ele é especialista numa determinada deficiência. O paradigma inclusivo ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente. O foco está no potencial da criança, né? É uma ênfase na mudança do ambiente, ou seja, eu quero que o meu aluno ele desenvolva, eu quero que o meu aluno mude, mas também eu preciso de um contexto social mais justo, mais inclusivo, melhor, né? Para que o sujeito se locomova, para que o sujeito tenha acesso aos espaços, né? Eu preciso também além da infraestrutura, eu preciso de uma consciência diferente por parte da sociedade. Então, a ideia de inclusão é muito mais ampla nesse sentido, tá bom? E nesse sentido também, gente, eu tenho aí educadores que oferecem ensino de qualidade para qualquer criança. Então, a questão aqui não é preparar-se apenas para atender a criança com necessidades educacionais especiais, não. A questão ela vai muito mais além. Se eu sou um professor inclusivo, se eu sou um professor do paradigma inclusivo, eu serei um bom professor para a criança que não tem dificuldades de aprendizagem, para a criança que tem dificuldades de aprendizagem, para a criança que não tem transtorno, mas para a criança que tem transtorno, para a criança superdotada, mas também para a criança que tem profundas dificuldades de assimilação de conteúdo, né? Seria um bom professor para a criança que tem uma deficiência e para aquela que não tem a deficiência física, ou seja, um professor inclusivo, ele é um professor que vai trabalhar com todas as crianças, com toda e qualquer criança. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito mais ousada, muito mais completa do que a ideia de educação especial tradicional, né? E se eu sou um professor inclusivo, gente, eu sou um professor sensível para discutir questões relacionadas à discriminação racial no Brasil, a intolerância, a perseguição religiosa, os preconceitos relacionados à classe social, né? Eu tenho uma sensibilidade para discutir a desigualdade no Brasil em vários níveis, exatamente essa desigualdade socioeconômica, né? Esse abismo entre pobres e ricos, né? Entre mundos que existem paralelamente, mas que nunca se encontram, do rico e do pobre, esse abismo imenso, que faz com que a nossa educação ela não dê o salto que deveria dar. E um professor inclusivo, ele tem esse olhar, ele tem essa sensibilidade. E eu tenho certeza que nós seremos muito felizes ao longo desse semestre, discutindo, então, esses temas relacionados à educação especial, educação inclusiva, né? E como nós, então, podemos, enquanto pedagogos, desenvolver habilidades, né, para conhecer as deficiências, para conhecer as crianças com necessidades educacionais especiais e para conhecer também as intervenções mais adequadas, né, objetivando o crescimento, a aprendizagem, o aperfeiçoamento. Então, é uma área linda, é uma área desafiadora. Eu espero que vocês estejam animados e animadas para ir adiante nesse semestre. Tá bom? Então, gostaria de encerrar aqui essa fala introdutória. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou para a apresentação. Eu quero só dizer algumas últimas coisas aqui a vocês. Gente, eu pensei que o povo ia aparecer, não só nós aqui mesmo, né? 9 pessoinhas. Na verdade, 9 é um número falso, porque eu entrei 2 vezes, né? Então, eu entrei no celular e entrei aqui, só para dar só para o caldo ficar grosso. Mas que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui, né? Ouvindo essa apresentação da disciplina. E presentes a essas boas-vindas, né? Dizer que é necessário continuar,
vocês não esmoreçam, né, como nós dizemos por aí, não deixemos a peteca cair. Nós temos um sonho, nós temos um projeto, então a gente precisa ir adiante, precisa estudar, a gente precisa crescer, sabe? E não vai ser a pandemia que vai nos parar nesse sentido, tá? Precisamos nos cuidar dos nossos familiares, mas também nós precisamos crescer enquanto profissionais e enquanto pessoas. E como é que a gente cresce nesse sentido? É estudando, é lendo, é discutindo, é comparando e, sobretudo, é sentindo a dor do outro, né? É nos colocando no lugar desse outro, que muitas vezes é desconhecido de nós, que é diferente de nós, mas é nesse encontro que nós vamos melhorar como pessoas e como profissionais. Então, gente, baseado nesses princípios, eu gostaria então de dar as boas-vindas a vocês, tá bom? Possamos ter aí um segundo semestre porreta, como se diz lá na Bahia, né, cheio de aprendizagens, de discussões maduras, e que possamos transcender, ir além, né, e crescermos. Eu tenho certeza que esse vai ser um semestre divisor de águas para todos nós. Tá bom? E vocês? Algo a dizer? Tudo na paz? Alguém gostaria de falar algo? Fique à vontade, palavra de vocês. E depois disso, então, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje. Professor, Fala, minha querida. a sexta-feira as avaliações também vai funcionar do mesmo jeito? Pessoal, a disciplina EAD de gestão ambiental e sustentabilidade, ela é uma disciplina que tem formato diferente. Então, como ela é EAD, tudo vai acontecer lá. Avisos, cronograma, avaliação, assim, tudo muito específico. Então, é por isso que eu peço que vocês acessem. Essa semana, a gente ainda está montando a disciplina na plataforma, montando a trilha de aprendizagem, tá? Mas quando tiver tudo prontinho, eu vou fazer uma live com vocês para explicar algumas coisas. Mas o que vocês precisam ter em mente? Não haverá lives na disciplina de sexta, porque ela é uma disciplina EAD. A disciplina EAD, ela tem um formato diferente. Mas eu farei uma live para explicar algumas coisas para vocês, até mesmo para direcionar o trabalho. Eu não quero ninguém perdido, não quero falar, aquela disciplina lá do professor Reinaldo, aquela EAD lá. Não, a disciplina se chama Gestão Ambiental e Sustentabilidade. A avaliação dela, ela vai ter uma provinha, valor de 7 pontos, e atividades no valor de 3. Nesse sentido, eu tenho aí uma avaliação que é como as outras. Só que a dinâmica dela é um pouquinho diferente, e vocês precisam acessar, precisam participar mais, entende? Como essa disciplina nossa hoje é uma disciplina presencial, nós já temos esse encontro aqui, essa explicação de conteúdo, né? Aí eu direciono vocês para lá, mas EAD, como nós não vamos ter esse contato mais de perto, é necessário que vocês, então, acessem sempre, estejam atentos aos cronogramas, às atividades que estarão lá. Essa semana a gente está organizando, mas até sexta-feira eu vou falar para vocês para acessarem, tá bom? E aí eu vou dar alguns avisos. Então, todo e qualquer aviso, toda e qualquer novidade, tanto dessa disciplina quanto da disciplina de EAD, eu vou pedir para que a Isabela mande para o grupo de vocês, tá bom? Vou informar sempre. Professor, tudo bom? Boa noite. Sim, boa noite. E vai ser no formato da Faculdade Metropolitana ou da Faculdade Goiás? Como a nossa faculdade, gente, ela foi comprada pela Faculdade União de Goiáses, né? Nós já, assim, isso já aconteceu no início, né, no final do ano passado, né? Então tivemos aí a pandemia, primeiro semestre organizando as coisas, só que agora, então, nós entramos aí num outro momento,
e no momento de adaptação à metodologia da União de Goiáses, né? Só que ainda paulatinamente, tá? Então não se assustem. Então percebam que as mudanças elas vão sendo introduzidas de forma tranquila. A mudança mais expressiva, Washington, que vocês vão achar, é com relação ao Moodle. Ele está mais bonito, ele está mais interativo, tem uma trilha de aprendizagem mais legal, tem um visual mais legal, né? Então, ele foi melhorado. Nós vamos utilizar a versão novinha dele. Então, eu acho que... Professor, sim. desculpa te interromper. Não, eu estou falando sobre a tal da EAD. Se vai ser no site, deixa eu só, assim, sugestão para o senhor dar para os reitores, né, para as suas Sim. reuniões. Como é que funciona a EAD na Faculdade de Goiás? Primeiro você tem uma prova, para depois você ter o conteúdo. E aí você fazer a prova sem saber o conteúdo é frustrante. Aí assim, se você passar da prova, você já pode passar do conteúdo, próximo conteúdo. Se você não passar, você tem que fazer 2 provas. Então assim, é um trem meio, desculpa falar, mas sem pé sem cabeça. Uhum. Sim, Washington. Assim, na verdade, eu achei meio estranho isso, porque assim, o que eu tô sabendo não é isso. Eu estou sabendo da trilha de aprendizagem, que você lê um textinho, aí, uma vez que você terminou a etapa de leitura, você vai para a etapa de fazer o exercício. Fez o exercício, você já vai para uma outra etapa, né? Mas fique tranquilo, tá? Porque como existe essa necessidade de adaptação, e o nosso semestre ele já começou, né? Pode ter uma outra coisa que nós não vamos aderir nesse momento, tá bom? Mas eu vou procurar saber direitinho com a Priscila, com o nosso diretor, o diretor Arturo, né? Mas fique tranquilo e fiquem tranquilos, né? Que nós vamos deixar num formato que não prejudique vocês, tá bom? Então, qualquer novidade, eu vos aviso. E aí, até sexta-feira, vai estar bonitinho lá na plataforma para vocês acessarem. Mais alguma questão, pessoal? Tudo certo? Gente, que legal que vocês vieram, que bom. Vamos começar de novo aí esse semestre. E olha só, para a aula que vem, para o nosso encontro da semana que vem, vamos aprender a mostrar carinha, tá? Então, esse semestre eu não quero ninguém escondidinho, eu não quero ninguém só com a foto no perfil, eu quero que vocês se mostrem. Tudo bem? Então, olha só, até mudei aqui o layout aqui do o meu cenário, né? Coloquei aqui os livros para vocês verem os livros aqui atrás de mim, ficar um negócio mais bonito, né? Mais interativo. Então, eu gostaria que no encontro que vem vocês ligassem a câmera, vocês falassem mais, nós vamos ter momentos de escuta, eu quero que vocês conversem, eu quero que o nosso semestre seja mais interativo do que foi o outro. Agora que nós já estamos todos adaptados, né? Todos craques, então eu quero que vocês se mostrem. Liguem a câmera, professor, mas cabelo não tá penteado, penteia o cabelo, passa batom, passa maquiagem, passa um perfuminho, tá? Fica lindona, fique lindão, né, Washington? E vamos, então, interagir aqui nas nossas aulinhas, tá? Eu disse que o encontro de hoje ele não ia demorar, né? Infelizmente, eu me estendi, mas a ideia é que os nossos encontros, eles não sejam muito longos, mas eles tenham um tempo adequado para explicar o conteúdo, para conversar com vocês, tá? A gente deu uma esticadinha hoje, mas a ideia é ser um pouquinho menos que isso. Tudo bem? É isso, gente. Então, eu quero desejar aqui uma excelente noite para vocês e desejar também uma ótima semana. Então, todas as segundas estaremos juntos, inaugurando aí as semanas, né? Então, que vocês tenham uma semana muito abençoada, produtiva, tá? Eu mandei para a Isabela a minha grade, né? Que são as disciplinas que eu ministrarei esse semestre.
para vocês ficarem cientes de onde eu estarei, com quem eu estarei, caso me procurem na faculdade quando nós retornarmos ao ensino presencial, ou se tiverem algum tipo de dúvida também podem falar comigo, tá bom? Os canais de comunicação permanecem pelo Moodle, tá? E alguma demanda mais urgente, fala com a Isabela, e aí você pode falar comigo e a gente resolve, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima.